Nesta aula você aprenderá a interação entre os arquivos do Adobe Bridge e o software, no caso o Illustrator. Vai aprender a fazer a ponte. Eu vou mudar então para o modo Essentials de visualização do meu layout do software, ou pressione Ctrl F1 ou clique aqui em Essentials. Está visualizando pela aba Content o conteúdo da coleção Escudos Times Brasileiros. Eu vou clicar aqui na aba Favoritos, no Arquivos do curso, abrir a pasta do módulo 2 Adobe Bridge e esta outra pasta aqui abrir também, a pasta Open. Existem estes três arquivos. Aqui existe o arquivo .svg. Infelizmente não podemos visualizar o conteúdo deste arquivo dentro do Adobe Bridge. Mas aqui temos um arquivo EPS, um arquivo que também pode ser visualizado pelo Adobe Bridge e é nativo do Illustrator. E aqui uma imagem JPG. Qualquer arquivo no formato AI, como os escudos de times, basta um duplo clique e você abre o arquivo diretamente no Illustrator. Mas eu vou abrir diretamente este arquivo aqui, a pasta Open, o EPS. Vou dar um duplo clique e vai abrir no Illustrator. Ou clica com o botão direito também em cima da imagem e tem a opção de abrir no Illustrator ou escolher até um outro software como Photoshop para abrir um arquivo .ai, que é possível também. Então aqui eu tenho alguns logos aqui do software da Creative Suite 5. Eu vou voltar para o Adobe Bridge. Para voltar para o Adobe Bridge, você dê um clique neste ícone aqui em cima, Go to Bridge, ou pelo menu File, Browse in Bridge, ou atalho Alt Ctrl O. Volta ao Adobe Bridge e agora eu vou alterar o layout do Adobe Bridge para o modo compacto. É este botãozinho aqui no canto superior direito. Eu vou dar um clique nesse botão e o Adobe Bridge vai ficar bem pequenininho. E aqui no cantinho eu tenho que me certificar que uma opção está acionada. Eu clico aqui e tem esta opção, Compact Window Always on Top. É um aplicativo diferente. Se eu clicar no aplicativo do Adobe Illustrator com esta opção ativa, ele não minimiza, ele fica como uma paleta do Illustrator. Então fica fácil eu interagir, adicionar arquivos a um documento já aberto ou abrir arquivos independentes. No caso desse SVG, não é um arquivo nativo do Illustrator, embora seja um arquivo vetorial, não é um arquivo que é nativo de abertura do Illustrator, que preserve as configurações de texto e tal. Então, se eu clicar do Adobe Bridge e arrastá-lo para o documento, ele vai abrir um novo arquivo, uma nova aba. Abriu em uma nova aba. Eu vou fechar esta aba. Para que eu incorpore este documento a este arquivo já aberto no Illustrator, eu clico, arrasto com a tecla Shift pressionada, solto e o arquivo é incorporado ao documento já aberto. Então posiciono aqui o bambu aqui em cima, uma maneira de incorporar arquivos. Já arquivos de imagem, basta com o documento aberto eu clicar e arrastar. Diferença aqui de uma imagem pixel, né, para uma imagem vetorial. Vou dar até o zoom aqui com a ferramenta zoom, pertinho aqui. Uma imagem toda quadriculada, perdendo a qualidade, e a outra não, perfeita aqui, lisinha do lado. Voltar o zoom aqui para encaixar na tela. No Adobe Bridge no modo compacto você tem todas as opções de procura de imagem, o zoom aqui, o controle de zoom, os folders aqui que você pode navegar por aqui e em qualquer momento você pode alterar para o modo full, basta clicar neste botão aqui. Este outro botãozinho aqui muda para o modo mais compacto ainda, dá um clique, fica bem mais compacto, é o chamado Ultra Compact Mode. Aqui tem as opções de navegação entre as pastas, olha. Abrir arquivos, arquivos abertos recentemente, voltar e aqui a raiz das pastas. Pode aumentar, expandir um pouco mais, diminuir, configure a seu modo. Mas certifique-se desta opção aqui
Compact Mode para ficar sempre sobreposta como uma paleta do Adobe Bridge. Outros arquivos do Illustrator também, eu vou voltar aqui para o modo, diminuir o zoom um pouquinho, voltar aqui, e aqui o símbolo dos times, os símbolos, os escudos. Eu vou pegar o símbolo do Santos, por exemplo. Eu posso incorporar, mesmo sendo um arquivo também aí, eu posso incorporar este arquivo aqui dentro, basta arrastar. Só no caso do SVG lá, ou de outras extensões de arquivos que necessitam de importação para não são nativos do Illustrator, né? Você mantém o Shift pressionado para incorporar ao mesmo documento. Arrasta aqui, símbolo do Santos foi incorporado aqui ao documento. Ferramenta de seleção, ovo, posiciona e transforma. Então, foi colocado aqui somente o conteúdo do documento e não as configurações do documento em si, seja qual for o tamanho, né? Bem fácil de interagir então dessa forma com imagens, com outros documentos, né? Eu vou explicar depois esse esquema aqui, ó, que é o embed, né? Vou explicar depois sobre isso, que também é muito importante. Mas pelo Bridge então já finalizamos por aqui. Foram 10 ou 11 aulas, se eu não me engano, sobre o Adobe Bridge. Você aprendeu aqui muita coisa que facilita bastante a interação entre os softwares da Creative Suite. Então vamos para a próxima etapa. Agora vamos falar sobre a interface do software, conhecer a interface do software, configurar atalhos de teclado, configurar layout, salvar o posicionamento de layout da maneira que você preferir. Vai aprender tudo isso no próximo módulo, além de navegação entre os documentos, controle de zoom, scroll, pen, entre outros. Então, até a próxima aula.